Que bom é ter você aqui mais uma vez comigo neste vídeo. Hoje iremos falar 5 pontos para uma boa confissão. O tema central será este: como eu me preparo, como eu me aproximo do sacramento da confissão. E para que a gente continue evangelizando através desse canal, não esqueça de seguir o canal, de compartilhar e se quiser deixar a sua pergunta. Vamos então conhecer esses 5 pontos que poderão nos ajudar a fazer a experiência da misericórdia, nos preparar melhor para este encontro com a misericórdia de Deus através do sacramento da confissão. Vamos começar então do 5º ponto até o primeiro. O primeiro é o que eu acho mais importante. Então vamos chegar lá pouco a pouco, passo a passo. Mas antes de tudo é importante lembrar o que nos lembra São João Paulo II a respeito do pecado. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1849, vai dizer o seguinte: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Desse modo, aqui nós temos mais ou menos o que é o pecado. É uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a própria consciência. Ofende a Deus e ofende o irmão. É uma falta que vai contra o verdadeiro amor para com Deus, que é amor, para com o próximo, que é o nosso irmão. Desse modo, podemos então ir aprofundando como eu posso me preparar melhor para esta confissão. O 5º ponto, que eu acho que é muito importante, é fazer um bom exame de consciência. Ou seja, mais do que encontrar o pecado, eu preciso detectar no meu exame de consciência, dentro do meu coração, um desejo de conversão. Para isso, um bom exame de consciência. Ou seja, não é simplesmente listar os meus pecados, mas qual a matéria de fato do meu pecado? Onde é de fato que eu errei? Aqui está a matéria, o ponto principal. Onde foi que de fato eu cometi o mal? O mal que eu chamo de pecado. Identificar e, como diria o bom ditado popular, dar nome aos bois. Mas não é só isso. Não basta simplesmente identificar, fazer a lista dos pecados. A palavra de Deus, neste exame de consciência, poderá nos iluminar quanto ao pecado de fato. Ou seja, quando eu identifico o pecado de fato, quando eu sinto um desejo profundo de conversão, eu estou no caminho certo. São João Paulo II vai dizer que a conversão requer o conhecimento do pecado. É uma citação de São João Paulo II na encíclica Domino et Vivificantem. Veja que coisa interessante. Ele vai dizer: a conversão requer o conhecimento do pecado. Eu preciso conhecer o meu pecado, a estrutura do mal, a malícia que está por trás do meu pecado, e assim buscar a conversão. Em síntese, não adianta identificar 300 pecados e não acontecer um desejo de conversão. Um 4º ponto que eu acho de suma importância nesse processo de conversão nosso é buscar o verdadeiro sentido do ser pecador. Se há pecado, é porque alguém pecou. E quem é que peca? Quem peca é aquela criatura amada por Deus. Eu sou amado por Deus. Daí que a misericórdia infinita vem em nosso socorro. Então eu preciso sempre saber-me pecador, reconhecer-me pecador e ao mesmo tempo merecedor da graça e da misericórdia. Deus te ama e olha com o olhar de Deus. Não dificulte a misericórdia de Deus em sua vida. Não é difícil encontrar pessoas que chegam tão feridas para a confissão que elas já não acreditam na misericórdia e não acolhem a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia é dom e graça de Deus. É ação salvífica. O seu pecado não vai impedir a ação amorosa de Deus. Abra-se e acolha. O 3º ponto é preciso que haja um arrependimento profundo e um desejo de corrigir, mais do que detectar o pecado, como eu disse em cima.
é preciso que haja, que eu me sinta arrependido. Veja, uma coisa é culpa, é peso de consciência. Outra coisa é arrependido. Quando eu estou arrependido, eu sei que eu ofendi a Deus e meu irmão. E agora eu quero conversão. Quando eu sinto culpa, a tendência é eu me maltratar. Sentir peso na consciência não bastam. Culpa e peso na consciência não nos levam à conversão profunda. Por isso eu preciso saber, eu estou arrependido profundamente? Esse pecado que eu cometi me leva a um arrependimento profundo? Eu conheço a estrutura, o mal que eu fiz? Sinto que ofendi a Deus e ao meu irmão? E aí, se eu sinto esse arrependimento, essa dor profunda, eu estou no caminho da conversão. O segundo ponto, que é fundamental, é perceber que o meu pecado ofende o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é a igreja, que é feita de todos nós, homens e mulheres, pecadores e pecadoras. Mas quando eu peco sozinho, eu ofendo mesmo assim o meu irmão e a minha irmã. Por isso, buscar corrigir o que ofendeu Cristo e o seu corpo. Quando eu peco, eu ofendo a igreja. Por isso que eu devo buscar a confissão com o sacerdote. Porque o sacerdote é o pai, é aquele que coordena e preside a comunidade na caridade, na unidade. E é ele que vai, em nome de Deus, dar o sacramento da absolvição. O sacramento da absolvição. Então eu preciso desse sacramento. E quem me dá é a igreja através do padre. Por isso eu devo buscar, consciente de que eu ofendi a Deus e a igreja, que é o corpo de Cristo. Então veja, há pessoas tão egoístas que quando elas vêm confessar, elas não percebem isso. Elas acham que ofenderam a Deus, ofendeu a si, mas não percebe que ofendeu o seu irmão. Porque ela não cresceu ainda na consciência de que ela é membro do corpo de Cristo. E o que o corpo de Cristo não é feito somente dela, mas é feito também dos seus irmãos e irmãs. Por isso é preciso ser solidário também na hora do pecado. O próprio João Paulo II, São João Paulo II, vai dizer, não é? Como eu já citei aqui acima, abre aspas, o pecado fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. São João Paulo II. O primeiro ponto e fundamental para a nossa conversão é sentir um profundo desejo de voltar para Deus. É por isso que eu me confesso. Para sentir que eu, a minha história, o meu corpo, a minha vida está voltando para Deus. O horizonte último do pecador não pode ser a escuridão, as trevas, o inferno. O horizonte último do pecador é o coração de Jesus. É o colo de Deus. É a bondade infinita de Deus. É o céu e nunca a condenação. No Catecismo da Igreja Católica, o número 1700 nos diz assim: com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se o cometeram, entregam-se como filho pródigo à misericórdia dos céus. Atingem assim a perfeição da caridade. Eu gosto muito de dizer, e vou repetir, o horizonte último do filho pródigo, daquele filho que pegou sua herança, foi embora e pecou, é o abraço do pai. Quando ele percebeu, pobre em tudo, já não tinha mais nada, ele lembrou do abraço do pai e ele volta para casa arrependido. Consciente de seu pecado, arrependido, sabendo que feriu a Deus, a si e ao irmão, mas mesmo assim o pai o abraça. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o horizonte do pecador é a misericórdia do Pai dos céus. Em Mateus 11, de 28 a 30, não esqueçamos, o próprio Jesus diz: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem, sendo assim, temos aqui 5 pontos para que a gente faça uma melhor confissão. O primeiro é: o meu horizonte é Deus. Eu preciso sentir um desejo profundo de voltar-me para Deus. O segundo, perceber que o meu pecado ofende o corpo todo e não somente a mim mesmo ou a Deus, mas Deus também está no corpo. O terceiro, estar arrependido profundamente e desejar essa conversão
e essa correção, essa mudança de postura, mudança de vida. O segundo, buscar conhecer o verdadeiro sentido do ser pecador. Quem é que peca? É o Filho de Deus, criado por amor e para o amor infinito. E o primeiro, fazer um bom exame de consciência e do coração, à luz da palavra de Deus, quando irei de fato compreender o significado e o sentido do pecado. E que para isso eu preciso buscar a conversão. Que o Deus da bondade e Cristo Jesus, a pura misericórdia do Pai, nos conduzam e busquemos a confissão, a partir desses passos, aprofundando melhor o nosso pecado, mas também o amor de Deus que nos atinge. A misericórdia de Deus, que é infinita desde sempre e para sempre. Amém.